Eduardo Cecchinel Bonetti, 28 anos. Um analista de comércio exterior formado em ciências políticas pela Università degli Studi di Pavia, na região da Lombardia. Ele é o mais novo dos 7 novos presidentes dos comites, os Comitati degli Italiani all'Estero, escolhidos recentemente no Brasil. Numa eleição em que participaram apenas 2,76% dos eleitores ítalo-brasileiros habilitados ao voto, ele foi o mais votado na circunscrição consular do Paraná e Santa Catarina e também de todo o Brasil, alcançando 925 votos. Ele é natural de São Joaquim, mas vive desde sua mais tenra infância em Uruçanga, no sul catarinense, e também é conhecido por Bersani. Vamos lá, Eduardo. Quem é Eduardo Cecchinel Bonetti e por que dito Bersani? Bom, o apelido Bersani vem da época de faculdade, mas antes disso eu nasci Eduardo Bonetti, não Bersani. Mas eu diria que Eduardo Cecchinel Bonetti é um eterno estudante e foi o que me fez sair aqui do sul de Santa Catarina, foi exatamente buscar conhecimento na nossa madre pátria, Itália. Em 2013, decidi junto com o meu amigo aqui da região, nós fomos para Bérgamo, na Itália. Lá, enfim, nós fizemos a nossa documentação, né, de cidadania italiana, e depois ingressei, então, na Universidade de Pavia. Para quem conhece, Pavia tem uma rede de colégios estudantis muito forte, uma cultura estudantil muito forte em torno da Universidade de Pavia, né? E nesse colégio, chamado Lazzaro Spallanzani, com mais outros 80 alunos, eu fiquei por ali durante esses 4 anos de graduação e nos primeiros meses de turma ali me apelidaram de Bersani por causa da minha, digamos, particular simpatia pelo político Pierluigi Bersani, ao meu ver, mas todos caíram na gargalhada quando eu disse que admirava o Bersani. E aí ficou estampado na testa o apelido de Bersani até o final da faculdade. Mas logo depois da graduação, em 2017, eu voltei para o Brasil, por entender que é um país a ser construído, né? Um país em desenvolvimento, mas há muito de ser feito aqui, e a Itália, naquela oportunidade, não podia me oferecer tantas oportunidades assim, e aí não pensei em 2 vezes em voltar. E aí, voltando, eu levei mais 4 anos para poder revalidar o meu diploma de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Quem o fez foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas, finalmente, veio o reconhecimento, a revalidação, e hoje também sou graduado no Brasil. Você foi para a Itália, já era cidadão italiano reconhecido? Você é descendente de imigrantes italianos, como a maioria. Quem que veio da Itália? Foi teu avô, teu pai? E como é que você chegou aí para a Itália? Como é que aconteceu essa tua aventura italiana? Eu sou a 5ª geração, né, de italianos. O meu antenato é o Carlo Stefano Bonetti, que veio de uma cidadezinha chamada San Benedetto Po, que é província de Mantova, né? Então, população ribeirinha ali do Rio Po, principal rio que corta o norte da Itália. Então, mantovano por parte de pai, trevisano por parte de mãe, né? Cecchinel, come sapete, di Cison di Valmarino, província de Treviso. E aí
eu comecei a ter aulas de italiano muito cedo, Desidério. Em 2008, 2009, fiz um cursinho de 6 meses, oferecido pelo Seclisc ainda, de Criciúma, né? Foi quando eu, digamos assim, meu primeiro contato com a italianidade, digamos, a cultura italiana. Porque, bom, com a cultura italiana em termos de língua italiana, porque, como vocês sabem, aqui em Uruçanga nós temos duas principais festas locais, que são a Festa do Vinho e a Festa Ritorno alle Origini. Então, eu já respiro italianidade desde cedo. Só que este foi meu primeiro contato. E aí veio a grande experiência. Em 2011, eu tive a oportunidade de, através de um intercâmbio oferecido pela SATIC, que é uma importante instituição de ensino aqui de Criciúma, em parceria com o Instituto Técnico de Vittorio Veneto, na Itália, enfim, pude participar desse intercâmbio por 20 dias. Isso em 2011. Em 2012, eu iniciei num curso de Relações Internacionais aqui no Sul mesmo, em Tubarão, mas logo depois já tranquei o curso, interrompi a graduação, porque decidi, naquela oportunidade, viajar à Itália e começar um curso de graduação lá. E como é que você te tornou cidadão italiano reconhecido? Na Itália, Desidério, eu não... Digamos que eu não encarei a fila aí de 9, 12 anos do consulado de Curitiba. Eu parti para uma aventura. Eu saí daqui com todos os documentos em mãos. É importante dizer o seguinte, que eu não tive a ajuda de nenhuma assessora no Brasil. Quando a gente tem vontade, quando a gente tem determinação, a gente vai em busca dos objetivos, e eu fui em busca dos meus primeiro amigos e também familiares que já tinham começado lá atrás a recolher documentos. Então, fui em cartórios, coletei aqui e ali os documentos que precisava, e cheguei em Bérgamo, dei entrada no processo, em 4, 5 meses a cidadania saiu. E em seguida já ingressei na universidade. Porque entendia que, sendo italiano, eu teria certas facilidades, digamos assim, dentro de uma instituição pública de ensino na Itália, né? Mais do que como um cidadão estrangeiro, né? Mas eu fui com esses dois objetivos: reconhecer a minha cidadania e ter uma graduação na Itália, país que sempre foi uma referência para mim. Eu sou apaixonado pela cultura italiana mesmo, pela literatura, pela música italiana. E o que te levou a entrar no Comitas? Pois então, Desidério, eu não tinha pretensões, não tinha pretensões. Acontece que eu, desde 2019, 2 anos atrás, presido aqui em Uruçanga a Associação Trevisana nel Mondo, Família de Uruçanga, não? E desde então participo mais ativamente dessas associações de resgate à memória do imigrante italiano. A partir da Associação Trevisana, tive, digamos que minha rede de contatos se alargou. Eu, logo depois, ingressei no grupo, comecei a participar das reuniões do Convesc, Comitato Veneto de Santa Catarina. Passei a ter contato com figuras conhecidas aí em Curitiba, que já fizeram, inclusive, parte do Comites, a citar Itamar Benedetti, certo? De quem eu recebi o convite por telefone em setembro desse ano, quando ele me ligou e disse: Bonetti, tu
como é que tá? Eu falei, trabalhando muito, Itamar. Então, eu vou te arranjar mais um trabalho para ti. Eu falei, pode mandar, qual é o da vez? Ele disse, não, que aqui no Sul nós estamos organizando os candidatos para participar do Comics desse ano. Só que lá no início do ano nós já conversávamos sobre a composição das listas, só que de forma alguma eu me apresentei como candidato. Eu me apresentei por intermédio do convite e da minha natureza de não recusar nenhum chamamento à responsabilidade, nenhum chamado à responsabilidade. Né? E logo depois começamos os trabalhos aqui, viu, Desidério, em busca das inscrições. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se Santa Catarina fez 11 representantes dos 12 que compõem o Comics, foi porque Santa Catarina fez o seu dever de casa, fez um trabalho muito intenso, desde o norte, lá na região de Brusque, Jaraguá do Sul, toda aquela parte do Vale do Itajaí, liderado pelo nosso colega Crespi, o Cisso, que também fez um brilhante trabalho lá, passando por Florianópolis, descendo até Criciúma, Siderópolis foi a segunda cidade com maior número de inscrições, perdendo apenas por Curitiba, e esse mérito é todo de um sujeito chamado José Crepaldi, conselheiro eleito, também para essa composição, onde ele fez, de fato, um trabalho muito bom em Siderópolis, Nova Veneza e região. Aqui em Uruçanga e Cocal do Sul, nós respondemos por quase 400 inscrições. Os outros candidatos eleitos aqui da região, já que eu citei alguns eleitos, são Alexandre Veronese, de Orleans. Em Cocal do Sul, nós elegemos o presidente do Círculo Italiano, José Orley Sartor. Lá em Criciúma, elegemos o Roberto Bortolotto, que é uma figura ligada à SATIC, que eu mencionei há pouco, e também secretário do Comitato Vêneto de Santa Catarina. Então, é um time que, ao meu ver, é muito bom, porque a lista da qual fizemos parte é uma lista formada predominantemente por pessoas ligadas à cultura italiana, ao movimento de resgate à cultura italiana, de base. Então, é gente que trabalha na base. Não tem político de carreira, não tem, sabe? Ou são tradutores, ou são pessoas ligadas ao associativismo, mas gente da linha de frente. E na segunda fase eu fiz mais um trabalho de, digamos assim, prospecção, um trabalho mais voltado às redes sociais. Eu tive também o apoio, que foi muito importante, quase que crucial, de uma assessoria, de um escritório de assessoria aí de Curitiba, que declarou apoio e voto no meu nome. Então, e aí eles têm uma abrangência muito maior entre Paraná e Santa Catarina, né? Foi assim, digamos, um dos fatores que me levou a ter essa expressividade no resultado. Só para tentar aqui traçar uma explicação, uma justificativa do porquê nós chegamos num número tão alto. Mas, lembrando que a circunscrição de Paraná e Santa Catarina respondeu por pouco mais de 4%, né, da participação de voto, ou seja, daqueles que eram potenciais eleitores, 4,05, algo em torno disso, de fato, participou da eleição. Então, é um motivo de orgulho para a circunscrição de Curitiba, mas não de nos contentarmos com esse resultado, no sentido de que daqui 5 anos nós precisamos trabalhar ainda mais na difusão do que é Comics, do que ele pode fazer pela comunidade italiana.
Então, 4% agora, mas isso não pode virar numa acomodação, né? Embora nós tenhamos tido o melhor resultado entre os 7 comitês. Então, o trabalho continua, é isso que eu quero dizer, Desidério. Eu vou, inclusive, inverter uma pergunta aqui que eu ia fazer depois, você já tocou no assunto. Nós somos, ao que dizem aí, uns 32 milhões de ítalo-descendentes. Uns falam 30, outros 35. A embaixada, esses dias, divulgou uma nota aí falando em 32 milhões de ítalo-descendentes no Brasil. Desses, apenas pouco mais de 400 mil estão registrados nos consulados, dos quais, desses 400 mil, votaram pouco mais que 11 mil. Isso significa dizer, Eduardo, que somente mísero 0,04% dessa imensa comunidade participou da escolha de seus representantes. O que é que você diz disso? Bom, eu entendo a posição do Consulado de Curitiba e acredito que seja uma posição uníssona em relação aos outros consulados e embaixadas pelo Brasil afora. Ou seja, a posição de que o consulado fez a sua parte. O consulado trabalhou para a divulgação dessas eleições. O consulado, de uma forma ou de outra, via e-mail ou via vídeos publicitários, trabalhou para a propagação, a difusão desse período eleitoral. Isso a nível mundial, na verdade, né? Porque a renovação do COMITE se deu a nível mundial em todas as representações consulares, representações diplomáticas da rede farnesina. Acontece que a pergunta o que houve de errado, poucas pessoas sabem responder, porque aí é um fator passivo no sentido de que independe, eu acho, das autoridades consulares, isso é diretamente ligado a, primeiro, interesse do cidadão italiano. Olha, eu vou dizer uma coisa, Desidério, que é assim, eu tenho, além da cidadania italiana, eu tenho a cidadania brasileira, é óbvio, eu nasci aqui. E todo brasileiro, quando casa, quando tem alguma morte na família, o que precisa fazer? Avisar o Estado brasileiro de que aquela pessoa casou ou de que aquela pessoa faleceu. Então, a atualização de registro, eu tenho a obrigação de avisar o consulado quando nasce um filho, quando eu me caso, ou quando os meus familiares devem avisar, comunicar ao consulado de que eu morri. Atualização, apresentar um certificado de óbito brasileiro. Por que eu estou falando isso? Pela questão do interesse. O interesse em participar, o interesse de se fazer italiano a todo efeito. Então, só que é uma via de mão dupla. Eu entendo assim que nós aqui em Uruçanga e região tivemos um trabalho mais cara a cara, um trabalho mais corpo a corpo, certo? Nós levávamos as fichas de inscrição nas mãos das pessoas, às vezes, por vezes, até ajudávamos a preencher, e aí o cidadão competia a ele somente uma assinatura. Poxa, então deu certo porque nós levamos o Comites até o cidadão. Né? E aí o que acontece em Curitiba, em Florianópolis, esses grandes centros? Pô, é difícil, né? As pessoas vivem dentro dos seus apartamentos. É difícil fazer esse trabalho que a gente fez aqui. Então, tem sim relação com, primeiro, abordagem, né? Muitos fizeram via e-mail, outros fizeram corpo a corpo. Eu me refiro à fase de inscrições agora, tá, Desidério? Então, é difícil convencer o cidadão a, primeiro, se inscrever
para depois participar de uma votação que é postal, ou seja, é um segundo trabalho. Eu recebo um envelope, preencho a cédula eleitoral e depois eu tenho que devolver nos correios. Para o cotidiano de uma pessoa, isso pode parecer muito. Isso, sabe, E aí ele faz uma conta básica. O que eu vou ganhar com isso? Por que eu vou participar enquanto eleitor de um negócio que eu sequer sei o que é? Então, por isso da minha preocupação, desde o início eu procurei, primeiro, divulgar e explicar o que é COMITES. Segundo, pedir a inscrição, claro. E, posteriormente, voto. Agora, isso é um trabalho que continua, tá, Desidério? Inclusive, foi pauta do nosso primeiro encontro enquanto conselho formado. Nós precisamos divulgar mais o comitê. Isso é fato. Tá? E, para isso, a gestão anterior, presidida pelo Luiz Molossi, foi a única, a nível nacional, a receber um recurso pelo trabalho que fez. Veja, não é nenhum benefício isso, mas recebeu um recurso do Ministério para elaborar digamos assim, um trailer, um vídeo para demonstrar o que foi feito nesses 3, 4 meses de período eleitoral, certo? Porque funcionou aqui. Então, nos próximos meses, o comitê vai estar divulgando esse trabalho e vai ser bacana, e o primeiro passo para a divulgação do trabalho do comitê. Eduardo, qual é a visão que você tem do trabalho a ser desenvolvido pelo COMITES? Você agora, já com o conselho praticamente formado, deve ter, além das propostas da sua própria plataforma, toda uma visão do conjunto, como é que vocês vão agir, que prioridades vocês vão ter, etc. e tal. Bom, os presidentes que me precederam são 2 grandes advogados, Walter Petruzzello e Luiz Molossi. Eu, como principiante, digamos assim, tenho muito a aprender com eles e tenho procurado ao máximo colher conselhos e ter a ajuda mesmo, o suporte sempre presente dos 2 para conduzir os trabalhos do atual COMITES. Então, por que eu digo isso? Agora, no primeiro sábado de fevereiro, nós vamos nos reunir de novo. 5 de fevereiro, a gente vai eleger, a gente vai compor por cooptação os outros 4 membros, né, que irão se integrar à atual composição do COMITES, e, além disso, formar os grupos de trabalhos, as comissões. Mas, de antemão, eu digo que uma das pautas, se não a pauta principal, é a discussão da questão do agendamento e do funcionamento do Prenotam, dessa plataforma online nova do Consulado de Curitiba, que sim, uma boa plataforma, mas ela não tem se apresentado, sido eficiente, porque a fila continua extensa e muitos não conseguem sequer a garantia da data para conseguir ser recebida no consulado, né? Então, essa vai ser a nossa principal missão, além daquela que eu já falei, que é a divulgação do COMITES, ou seja, o que pode fazer o COMITES, porque às vezes as pessoas acham, os cidadãos acham que um conselheiro tem superpoderes, então é preciso, além de divulgar o comitê,
instruir o cidadão de quais são as prerrogativas de um conselheiro. E por falar em prerrogativas, preciso entender também até onde vai os limites de influência de um presidente do comitê dentro do consulado. Porque, como vocês sabem, as decisões do conselho não são decisões vinculativas. O cônsul pode ou não acatá-las, pode ou não segui-las, né? Então, até isso, digamos assim, reflete a natureza do próprio comitê, que é um órgão representativo e consultivo. Não pode ser comparado a uma Câmara de Vereadores, porque o Conselho Municipal detém de muitos mais de poderes que o comitê não tem. Então, é preciso informar antes de auxiliar, Desidério. Ok, mas de qualquer forma é um órgão político com a representação vinda da base, né? E você que é de uma região de forte presença italiana e também vindo da base de associação, do associativismo, você tem ideia do que pega, né? Do que as pessoas reclamam, quais as buscas. Eu ia te fazer uma pergunta agora bastante específica. Você falou da fila, você certamente está falando tanto da fila do passaporte quanto da fila da cidadania. Nós temos aí esses dois problemas sérios no atendimento, mas a mais importante talvez seja exatamente a da cidadania, a fila da cidadania, as pessoas que buscam o seu reconhecimento e não encontram, vamos dizer, celeridade nisso, e, na verdade, cada vez mais dificuldades. Você, como presidente do Comites, você entende que o Comites tem ou não que participar desses debates, dessa discussão, para tentar sensibilizar aquela parte das autoridades italianas, ou talvez até da própria diplomacia, que é um pouco reticente, ou até, vamos dizer, contrária a essa lei que todos nós conhecemos, que permite, aliás, que atribui, na verdade, a todo cidadão que nasce de descendente de italiano, italiano é. Como é que você vê isso como presidente do Comites? Olha, a pressão da comunidade italiana local, ela existe e ela é muito forte, Desidério, aqui na região. A região de Uruçanga, Criciúma, conta com um número de ítalo-descendentes, de oriundi, muito expressivo e que estão aguardando ou o chamamento do consulado ou buscam, de uma forma ou de outra, saber como chegar até o consulado, como entrar na fila, né? Porque a demanda ela continua crescente. Ela já é grande, ela continua crescente. Então, a pressão é muito forte. Agora, em termos de influência e de sensibilização, com certeza o Comites estará a todo momento no ouvido do cônsul. O Salvatore di Venezia se demonstra muito aberto a essa temática. Então, eu tenho certeza que ele tenta, na medida do possível, trabalhar para reduzir ou para dar celeridade ao processo. Disso eu não tenho dúvidas. O que a gente vai fazer antes de mais nada, auxiliar aqui a base e informar sobre os canais, e nós teremos um canal de comunicação, de levar demandas da base para o consulado, para que a gente precisa ser a voz da comunidade italiana perante a autoridade consular, certo? Então, sim, de forma, na medida do possível, nós demonstraremos dentro do consulado, faremos pressão. Você participa de um movimento que se chama Italianità em Movimento. Você tem, vamos dizer, pela primeira vez, existe uma estrutura que pode se dizer nacional.
esse tipo de ação, você não está sozinho, quer dizer, não é um consulado isolado, não é um comitê isolado em seus problemas. Vocês já tiveram alguma articulação nesse sentido, pré-campanha, agora depois da eleição? Como é que vocês vão agir nesse sentido? Olha, o Italianità em Movimento foi uma experiência que deu mais que certo. O resultado que o movimento apresentou nas urnas refletiu o trabalho árduo de esforço da coordenação nacional. E cito Luis Molossi, Daniel Tadone, che hanno fatto un lavoro proprio degno, grandioso, e que certamente vai, digamos assim, vai servir de... não vai parar na eleição do Comitê, é isso que eu quero dizer. As ações coordenadas entre os eleitos, ela vai se manter, inclusive, para a eleição do TDE, que deverá ocorrer nos próximos meses. Então, ela vai ter grande influência na composição desse comitê. Mas o Italianità em Movimento teve resultados, expressão das representações consulares em Porto Alegre, em Belo Horizonte, no Recife, em São Paulo. Em Paulo, digamos, teve resultado equivalente ou superior a do PD, que tem uma como é que eu vou dizer, uma tradição de longa data naquela circunscrição. E um trabalho assim não vai parar nas eleições dos comitês, Desidério. Com isso, eu quero dizer que ela vai se perpetuar até e vai formar um grupo sólido para os parlamentares que estão por vir, né? Que daqui a alguns anos, lançando candidatos de competição, certo? Como é o Luis Molossi, como é o Tadone. Vocês já têm o candidato para o CGE, já definiram praticamente os candidatos, não? Bom, certamente o Walter Petruzzello irá como candidato. A gente está trabalhando para isso. Agora, os outros nomes a gente aguarda o delinear das apresentações dos candidatos, da formação dos grupos, das composições, das combinações de votos. Isso vai ser feito coletivamente, tá? Eu deixaria para você, Eduardo Bonetti, a palavra livre aí para tuas considerações finais aí para os eleitores e teus representados hoje, que não são apenas os teus eleitores, são todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer, Desidério, pela oportunidade. Eu tenho muita admiração pelo teu trabalho de jornalista, mas também como figura à frente da revista Insieme. Canal importantíssimo para divulgação e difusão dos trabalhos realizados de agentes culturais como eu, aqui na pequena Benedetta Uruçanga, e por isso eu agradeço, através do teu canal, a todos os cidadãos italianos que participaram das eleições de renovação do Comitê, mas também aqueles que não participaram, e também aqueles que não têm a cidadania reconhecida, porque vale lembrar que o Comitê representa não só os cidadãos, não só aqueles que detêm lá do passaporte vermelhinho, né? Mas a todos os oriundi, né? E
enfim, um presidente neoeleito com 28 anos só triplica a responsabilidade que tenho de prestar um bom trabalho. Eu sou um servidor, assim, no sentido... Primeiro que já é um trabalho, assim, voluntário, sem remuneração, mas que eu faço com muito prazer. E a minha única aspiração, Desidério, ou melhor, não é decepcionar ninguém. Então, é representar com humildade, mas com portas abertas. Com portas abertas, porque não sou um bom falante, mas eu sou um bom ouvinte. Como bom ouvinte, eu pretendo levar as demandas e a voz da comunidade italiana perante o consulado. Tá? Contem comigo, assim como eu pude contar com vocês durante a fase eleitoral, com 5 anos pela frente de um mandato, digamos, dessa legislatura, a gente tem bastante trabalho a apresentar para a comunidade italiana. Certo? Obrigado de coração, Desidério.